com o Tá na Pauta, e o Tá na Pauta tem o oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, e o Sicredi Pioneira, que no WhatsApp, no aplicativo ou na agência, o Sicredi está sempre próximo aí de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, porque Unimed Nordeste agora é Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Estamos ao vivo, né, nesta terça-feira, com um convidado tradicional aqui do programa, o Pablo Carlotto, que é professor de carreira, é coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. Oi, Pablo, bom dia. Bom dia, Beverly, bom dia quem nos acompanha nesse lindo dia de terça-feira, que não está nem quente nem frio. Pois é. Um arzinho fresco, agradável, eu diria. Tá, eu diria também bem agradável, águas limpas para quem está no litoral, né? Tem impressionado. Que, aliás, é o grande presente para o gaúcho, né? É verdade. Enfim, em 2025, o gaúcho pode tripudiar para cima do Catarina, do catarinense, de que as águas estão bonitas, né? Limpas. É um consenso, assim, das pessoas que foram à praia, as pessoas que estão na praia, dizendo que estão surpresas mar limpinho, né? Com o mar gaúcho. Olha... Que a gente está acostumado com o chocolatão, né? Para quem não sabe, o que a gente está falando é o mar chocolate, revolto, né? Mas esse ano tá bonito. Pablo, claro que guardadas as proporções de período de festas, de férias, início de ano, nós estamos já no dia 7, né? Ontem muita gente já voltou para as atividades, a gente percebe assim que os condomínios voltaram a ter janelas abertas, né? Os carros nas garagens. As ruas mais agitadas, as né? madrugadas, eu diria assim, depois das 5 da manhã já se sente um movimento diferente nas ruas. Não 100%, grades, né? Mas... subindo, sabe? Eu gosto de manhã cedo, eu tomo chimarrão, cedo. E gosto de observar os barulhos da cidade que vão se somando um ao outro, um mais próximo, outro mais distante. Nem sempre há temporadas que eu sinto mais a presença dos pássaros, logo cedo, assim, né, de manhã, né? Hoje de manhã até eu estava colocando na cabeça assim, mas, Senhor de Deus, alguma coisa há de errado. Eu acordei, era umas 4h30 por ali, saí da cama umas 5h, e o dia clareia muito cedo, mas o dia em si começa muito tarde, de alguma forma, no sentido dos barulhos da cidade se movimentando. Me chamou muita atenção isso. Daí eu pensei, seria melhor o horário de verão numa situação dessas ou não, sabe? Que é aquela velha pergunta que algumas pessoas fazem, se o horário de verão é agradável ou não é agradável. Eu creio de que, respeitando a natureza, seria interessante. A natureza, que eu digo, o conjunto das coisas, a claridade, enfim. Mas, por outro lado, há pessoas que concordam com a ideia de que não, tem que manter o ritmo do ano, que a questão do corpo, o corpo que acorda. Como se muitos de nós deixam o corpo acordar, né? Muitos de nós temos que, ou o galo, ou o despertador, ou a própria vida te tira do berço, né? Então... Tu sabe, me aconteceu esses dias, foi, assim, surpreendente para mim, Pablo. Eu me acordei, acho que dias consecutivos, praticamente uma semana consecutiva, às 4 e alguma coisa da madrugada. 4h40, 4h41, 4h48, né? Até brinquei com uma amiga minha, que ela é muito racional para as coisas, né? Claro, também é da área da saúde, né? E disse, nossa, eu tô achando tão estranho acordando nesse horário, assim, né? Olho pro relógio esse horário, mas eu tenho sono, não tenho vontade de... Não é um despertar tô pronta para a vida, como é lá pelas 5h30, 6h da manhã. Não, tô com sono, mas me acordo assim do nada, né? Será que eu devo estar com alguma ansiedade, alguma preocupação que eu não tô me dando conta, né? Eu perguntando para ela, numa conversa entre amigos assim, né? Numa janta. E ela disse, não, isso é teu relógio biológico. Achei tão bacana. Teu relógio biológico, com a idade a gente vai envelhecer, nosso relógio biológico vai se ajustando. Isso quer dizer que possivelmente o teu corpo já começou a sinalizar que tu já tinha dormido o suficiente. Eu fiquei olhando para ele. Como assim? Como assim que o meu corpo tá dizendo uma coisa que eu ainda não senti, né? Mas como tu diz, faz um certo sentido e as pessoas são diferentes, né, Paulo? Sim, com certeza. Mas eu particularmente tenho sentido nos últimos tempos, né, depois que eu passei dos 50, e que de fato o corpo fala nesse sentido, assim. Houve tempos em que eu acordava
tipo de manhã cedo, e o corpo dizia, fica mais 5 minutinhos, e que se tornava 10, que se tornava 40 minutos e coisa assim. Hoje não, hoje eu simplesmente acordei, se eu sinto que não tô com aquele soninho, aquela vontade de esticar um pouquinho, não, já levanto, já tomo meu copo d'água, já vou fazer as atividades que são minhas rotinas da manhã, sabe? Agora, por outro lado, eu sinto que depois do almoço há uma exigência maior de um tipo assim, Para um para um pouquinho. pouquinho, deita um pouquinho Sim, e, sim. e puxa um pouquinho um soninho ali, mesmo que seja rápido, de 15, 20 minutos e tal, que eu não tinha essa exigência corporal em outros tempos. Que Agora eu interessante isso. vejo isso. E ainda tenho mais uma outra questão. Às vezes, quando eu não tenho como fazer esse soninho logo após o almoço, porque hoje a gente muitas vezes almoça fora de casa e emenda um compromisso com outro logo depois, né, à tarde e tal. Mas vem aquela questão no final da tarde. No final da tarde. E aí fiquei pensando, dou uma descansadinha de 10, 15 minutos, assim, antes ou depois. Eu tomo chimarrão no final da tarde também, né? Antes ou depois. Já percebi de que é melhor fazer esse descanso um pouquinho depois do chimarrão, porque senão Nem o nem chimarrão o sai. chimarrão me aguenta depois. Nem o chimarrão Nem o sai. chimarrão me É, aguenta depois. tem palavras que é interessante a gente ir incorporando no nosso vocabulário, porque começam a fazer, elas repercutem dentro de nós, né, Pablo? Uma delas é a biologia, né, a nossa biologia, e a biografia, que são coisas diferentes, né? Diferentes, Totalmente como tá diferentes. diferente. E nós falamos das duas coisas agora simultaneamente, né? Que é a biologia, ou seja, a natureza, os ciclos dela, quando clareia, quando escurece, que tem a ver com a biologia, né? Aquilo que é natural. Mas a nossa biografia, muitas vezes, ela não corresponde exatamente à biologia da qual nós estamos Nós vivendo estamos, naquele momento, porque nós temos uma biografia particular, né? Que envolve como estamos vivendo, nossa qualidade de saúde, nossa qualidade emocional, né? Saúde mental também. Então tem uma série de eventos, né? Eu creio assim, ô Bev, tu me faz até pensar sobre um descompasso que nós estamos vivendo hoje em dia, muito grande nesse sentido. Por quê? Porque a nossa biologia requer ainda a questão biológica do nosso organismo, o repouso e o repouso qualificado. E aquele repouso que ainda exige bastante do ser humano dormir mais cedo, certo? Dormir mais cedo. Só que nós temos uma biografia, né, embarcando nessa leitura que tu fazes, que coloca as pessoas para o berço muito tarde. Muito tarde. Por causa do Ou não seriado, as por causa coloca no do berço nunca. filme, Uhum. sabe? Ou aquela questão de você não ter, como dizer assim, uma postura pessoal de se desconectar. Eu sei de pessoas, Beverly, e eu também corro esse risco muitas vezes de ensaiar o sono muitas vezes e porque não engatou o sono, dá uma olhadinha mais um pouco no celular. Não, só vou assistir mais um videozinho, só vou ver mais um, né? E ali o que acontece? A gente vai perdendo tempo, mas no tempo a gente vai perdendo qualidade de. Observe, na idade que estou, já sinto de manhã cedo o peso de uma noite que eu não dormi cedo, que eu não dormi, digamos assim, que eu adentrei aquele horário que, mais ou menos, que é um consenso do meu organismo de dormir, porque nem todos nós temos uma hora exata, não. Às 22 horas em ponto eu fecho os olhos e dormi, não. Às vezes tu vai para a cama mais cedo, mas fica ali rolando, assistindo televisão, vendo o celular e tal, e acaba. Agora, uma coisa que tu falou ali também, eu tenho experimentado bem mais aquela questão de do nada acordei na madrugada, certo? Por motivos biológicos ou Ou não, não, né? Vai saber. psíquicos ou não, e aí eu fico ali tipo, e agora o que que eu faço? Então, a semana passada me ocorreu algo muito curioso. Eu acordei e eu disse, não vou lutar com o travesseiro nem com os lençóis, vou levantar, vou tomar um copo d'água, vou ler, vou escrever, que eu gosto muito de escrever na madrugada, gosto muito, sabe? Gosto muito. Mas aí me deu uma vontade muito grande, porque era uma madrugada um pouco calor, assim. Eu disse, vou abrir a janela. Eu não tenho sistema de calefação dentro de casa, nem para ar frio, nem para ar quente e tal, tudo, por opção.
porque eu tenho bastante plantas em casa. Aí eu disse sim. Se eu abrir a janela às 3 horas da madrugada, será que meus vizinhos vão sentir, vão perceber? Será que a minha janela vai ser barulhenta nesse exato momento? Porque às vezes elas são, né? Dependendo da umidade e tal. E eu pensei assim, ó, como o ritmo da vida da gente, pessoal, muito particular, também oferece situações para você poder contemplar o que está acontecendo na vida da gente. Porque eu poderia estar observando uma planta, poderia estar observando né, um outro ser, uma outra pessoa e tal, tudo. Mas que bom que a vida nos coloca também nessa condição ou nessa situação de você poder se auscultar, se perceber. Biologicamente também. Tem muitas pessoas, Bárbara, que eu conheço, que não param para pensar o seu lado biológico. Certo? Quer sempre fazer um procedimento estético, talvez, ou de uma outra forma, para querer manter uma performance, manter um jeito, né? Uma estética visual, e perde a chance, de repente, de saborear as transformações da sua própria estética pessoal. E aí é um outro aspecto que nós, como seres humanos, estamos perdendo em sabedoria. Porque tudo que está à nossa volta, digamos assim, no nosso universo interior, quanto no nosso universo, multi-universos exteriores, existem pontos e aspectos para a nossa sabedoria, para o nosso conhecimento. E nós, com algumas escolhas que a modernidade nos impõe, ou nós nos colocamos como objeto, eu diria, nem tanto como sujeito nesse caso, a gente se priva dessa possibilidade. Então, eu fico tão feliz quando eu vejo uma celebridade, um artista, alguém que diz assim, não, eu escolhi ser assim, me deixar ser assim. Enquanto que alguém diz assim, não, vai lá, faz um bisturi, né, passa o bisturi, faça uma harmonização, faz não sei o que e tal, tudo. Outros dizem, não, eu vou me manter ali. Eu digo assim, talvez seja uma tendência ou não, mas é um ponto de inflexão para a gente pensar, há uma sabedoria ali, porque aquela pessoa que faz a harmonização também, Beverly, eu tenho observado nos últimos tempos, também vai ter um universo de questões a serem administradas, porque no banheiro, no corredor ou no closet vai ter um espelho, certo? Vai ter um espelho, vai ter uma timeline que vai fazer uma memória de como você era no passado, e a tua própria consciência vai dizer qual é a tua, o que tu está querendo mesmo, sabe? Então eu acho assim de que nós hoje temos que aprender a se permitir crescer em sabedoria diante do que acontece na nossa existência, biologicamente ou também na sua própria biografia. Hoje tem pessoas que ficam estressadas, entediadas e não sei o quê. Ai, não tenho nada para fazer, não aguento mais ouvir música, não aguento mais acompanhar seriados e tal, tudo. Livro eu acho chato de ler, eu não sei e tal, tudo. Pô, então tá aí, de repente, a grande oportunidade para você contemplar a tua existência. A memória é maravilhosa, faz com que a tua vida, que é tão particular, se torne um cinema, um filme, um seriado, quem sabe, para você lembrar. Dá para fazer por dia, uma semana, lembrar tantas coisas e assim celebrar. E quem sabe amadurecer para, com qualidade, com profundidade, aproveitar as próximas fases e etapas da tua própria existência. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com obras, né, com serviços assim de manutenção, construção. E às vezes é interessante a gente conversar com pessoas que são diferentes, talvez, assim, do nosso fazer diário, né? Embora apenas por conversar, isso que eu quero dizer, assim, por puro bater papo, né? E era uma dessas conversas, né? E eu achei muito interessante que essa pessoa estava me dizendo, tinha voltado de um período de férias, se sentindo descansada, etc. Só que bom, né? Que bom que deu para tirar as férias, que bom que deu para desligar o celular. E uma das coisas que essa e outras pessoas em outras áreas me disseram das férias foi: desconectei do celular, né? Desliguei.
o celular para poder conseguir tirar as férias, para conseguir descansar. E quando volta, tinha uma série de ligações, etc. Né? E essa mesma pessoa do trabalho com construção me disse, eu trabalhei bastante esse ano, então nem que sejam poucos dias, mas tirar um período de férias para descansar, né? Que a cada 30 dias nós deveríamos tirar uma quantidadezinha assim de dias para descansar. E eu fiquei observando que é um passo a mais, né, na forma de pensar do brasileiro, que se permite de vez em quando parar, porque tem... Quantas pessoas tu conhece, Pablo, que a gente encontra por aí que dizem, nossa, fazem 5 anos que eu não tiro férias, fazem 3 anos que eu não tiro férias. São um bocado. E era bonito assim dizer isso, né? A gente batia no peito e dizia, nossa, fazem 10 anos que eu não tiro férias. Isso era uma coisa boa, né? E não só de pessoas que vendem as férias, mas de outras pessoas que acumulam diferentes atividades e não conseguem o período de férias das atividades todas, né, convergindo nas mesmas datas. Sim, então tem esse lado, essa perspectiva que é a perspectiva de ir mudando uma cultura que se percebeu. Ela cumpriu um papel, mas hoje não cumpre mais. Ninguém precisa ficar uma vida inteira de sofrimento, padecendo, se autoflagelando. A gente pode organizar a vida para gerar trabalho, gerar resultado e assim mesmo ter um tempo para descansar, ter um tempo. Mas tem uma evolução ainda maior, que já tem um movimento também de pessoas que não aceitam mais não ter momentos alegres, quase que entre aspas, de férias no seu dia. Não num período de 30 dias, ou 6 meses, ou de um ano. No dia. Que se coloque isso, se transporte esse sentimento para o seu próprio dia. Porque a gente vai acumulando muita negatividade, muito peso, muita sobrecarga no dia a dia. Pensando que lá na frente a gente vai tirar férias. Que lá na frente a gente vai se aposentar. E talvez o lá na frente nunca aconteça, né, Pablo? Essa premissa do depois eu faço, depois eu descanso, depois eu realizo, depois eu edifico, depois eu me encontro, depois eu abraço, depois eu beijo, depois eu digo eu te amo, tem se provado de que não é uma regra, pode até ter sido uma regra enquanto exceção para algumas pessoas, mas para a maioria das pessoas não tem sido algo interessante. Não atende mais, né? Algo a ser dito assim, Bev, é uma receita que podemos vender, é uma filosofia de vida que podemos empreender a nossa existência. Creio eu de que se foi esse tempo. A verdade é de que, como eu falava antes de sabedoria, a vida como a grande universidade para a existência tem mostrado de que você tem que saborear cada momento e em cada etapa da tua vida, do dia, da semana, do mês, promover aquilo que te traga mais leveza, que te aproxime mais da tua essência, que faça com que não só teus olhos brilhem, mas todo o teu ser emane uma luz diferente. E a gente já tem ouvido falar, já tem lido bastante sobre essas questões, que pode ser um pouco piegas, pode ser um pouco, né, digamos, chato de se ouvir em 2025 sobre essas questões, mas elas são necessárias ser repetidas muitas vezes por conta de que nem todos aprendemos na primeira vez. Certo? E até aquelas pessoas que sentem um desconforto quando alguém diz assim, você tem que te conhecer melhor, você tem que pegar a tua existência nas tuas próprias mãos, é você que tem que dar forma nos teus dias, é você que tem que descobrir quais são teus sonhos mesmo, é você que tem que revelar teus dons e teus talentos. Tudo isso, para algumas pessoas tem se tornado um pouco chato ficar ouvindo isso, mas porque é relevante, é necessário. Veja bem, Beverly, hoje nós, há poucos dias, celebramos 116 anos de uma senhora do Rio Grande do Sul, torcedora do Inter, graças ao bom Deus, mas sinalizando para nós de que é possível nós adentrarmos aos 80, aos 90 anos, bater a porta dos 100 e de repente ir um pouquinho mais além. Mas pensa bem, com que qualidade? Certo? Os testemunhos daquela senhora, daquela irmã de 116 anos, eu achei maravilhosos, certo? Pela postura dela, pelo jeito dela, o que ela fazia, o que ela deixava de fazer. Mas nem todos nós somos assim, certo? E não é porque ela é daquele jeito que ela chegou aos 116. Não é só por causa daquilo. Agora pense em chegar aos 100, chegar aos 90 e poucos e tal, tudo, e não ter essa leveza. Não ter essa questão de
se cuidar de si mesmo, certo? Porque, veja bem, Beverly, às vezes a gente ganha uns presentes maravilhosos na vida, uma viagem, por exemplo, um curso, talvez, e tal, um convite até para uma celebração, para um evento, e a gente vai, mas a gente não aproveita. Não degusta, né? A gente marca presença corporal, mas a nossa alma está aquém, a nossa psique está além, os nossos sentimentos estão num outro quadrante e a gente não aproveita imensamente. Então, eu hoje digo para ti, Beverly, eu tenho algumas amigas, alguns amigos com mais de 90 anos, com mais de 80 anos, e eu já disse para alguns, eu disse assim, o meu sonho é chegar nessa idade, eu quero chegar nessa idade com essa qualidade e tal, tudo. E a questão não é a idade, a questão é a qualidade. Com que intensidade tu vai viver isso? Eu tenho uma amiga lá de Santos, que ela tem 89 anos, e ela, no início desse ano, ela me mandou uma mensagem dizendo assim, Pablo, estou feliz, acho que vou ter mais um ano morando sozinha, meus filhos me deixando morar sozinha. Deixar morar sozinha com as portas de 90 anos, certo? Significa dizer de que a família entende que a pessoa ainda tem autonomia, que a pessoa ainda é responsável e tal, tudo. Não é algo maravilhoso? Maravilhoso. É algo maravilhoso. Maravilhoso. Num prédio onde eu moro, tem uma senhora de 90 anos, a dona Dora, e ela, por questões de saúde, a filha veio morar mais perto, mas não morar junto. Por quê? Porque a mãe ainda consegue se administrar. E é o universo dela poder receber as amigas, poder escutar o que ela quiser. Ser dona da casa dela. Então, veja bem, essa qualidade que eu digo, sabe? Que nós possamos adentrar em idade, mas com qualidade. Com qualidade. Não tão dependente de remédios, não tão levando incerteza aos familiares e amigos se tu está bem ou não, certo? Porque cuidar é uma coisa. Ser presença é uma coisa. Outra coisa. Agora, estar ali e tolher, por quê? Porque não tenho segurança de que meu ente querido, meu pai, minha mãe, não tem mais condições, é um outro universo. Certamente. Eu acabei lembrando, ontem encontrei várias pessoas, agora que eu me dei conta, né? Que tudo foi ontem, né, Paulo? Eu acabei encontrando uma pessoa também no finalzinho do dia, que estava me contando, uma senhora muito querida, assim, conhecida de anos, que ela tá beirando, acho que os 87 anos de idade ou 88, uma coisa assim, né? Tá por fazer aniversário, não sei se 87, 88, e ela, há alguns anos, foi levada para morar com um dos filhos, né? E numa condição maravilhosa, né? Uma das pessoas privilegiadas do Brasil, que são poucos, que têm filhos que, primeiro, querem, né? Segundo, que tem condições financeiras, né? Porque acabou levando ela para um quarto com suíte, né? Com banheiro no quarto, com acessibilidade. Colocou ela numa condição boa. Mas, segundo ela, que estava me contando, não podia levar nada da casa velha. Porque era tudo, nada combinava com a casa nova, né? Então, ela tinha uma colcha que ela queria... Nem tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Tinha uma colcha que ela queria levar, que era nova, segundo ela, era nova, né? Uma colcha nova que ela nunca tinha usado, mas a filha disse, não traz, mãe, porque não combina com a casa. Tu tem aqui uma melhor que essa, né? Doa, dá, vende, mas não quero aqui. E ela estava tão triste com aquilo, Paulo. E eu fiquei pensativa, né? A gente não pode ter tudo, né? Não pode ter Não tudo. pode ter tudo. E aí também aprender a se desapegar. O que não é fácil também, né? Porque às vezes o apego não é necessariamente ao objeto físico, entende? Mas a quem deu, em que situação adquiriu ou ganhou e assim por diante. Então, mas são elementos que têm que ser trabalhados. Tem que ser trabalhado. Não é só o fato de dizer não pode levar. Sim. Mas olha, temos que conversar sobre isso. Vamos fazer uma terapia sobre esse aspecto. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando ontem sobre isso. Como fazer essa transição? Porque há também, quando a gente tem criança pequena e leva para a escolinha, por exemplo, de ensino de educação infantil, tem uma adaptação, né? Tem um tempo de adaptação.
E nem sempre a gente, como adulto, faz a mesma coisa, levando em conta que vai conseguir. Não, a gente, para tudo, né, Pablo? Não é só uma pessoa idosa. Tudo precisa de uma adaptação. Mudou de endereço, é uma adaptação. Mudou de emprego, é uma adaptação. E eu te digo o seguinte, Bebe, eu tenho observado de que essa questão que nós estamos pontuando nesse momento é algo que a sociedade também tem que se trabalhar muito, tá? Vou te dar algum pequeno exemplo, tá? Nós temos o centro de Caxias do Sul, um exemplo, tá? Centro de Caxias do Sul, que por uma questão de trânsito foi tirado o estacionamento de vários pontos do centro da cidade. Certo? Não tem estacionamento, nem estacionamento pago, no sentido assim, estacionei ali no meio-fio, né? Estacionei ali e coisa. E são muito bem cuidados esses territórios para que ninguém se atravesse no trânsito ou crie problema para quem está louco querendo atravessar a cidade e tem que passar pelo centro, que eu não sei por que o caxiense ainda mantém essa ideia. Eu tenho que ir do outro lado da cidade, mas eu vou pelo centro. Eu não pego as perimetrais, eu não pego outros trajetos. Tenho que ir pelo centro. Mas essa não é a questão. A questão é de que, um exemplo, Beve, hoje, em Caxias do Sul, em vários pontos da cidade, clínicas, bancos, setores públicos, não têm acessibilidade. Eu não estou falando acessibilidade para o cadeirante, na calçada, assim, tipo, gente. Não, de um simples táxi ou um Uber deixar uma pessoa de idade com dificuldades ou com problemas motores de chegar próximo ao banco, de chegar próximo a uma clínica e assim por diante. Então, eu tenho visto situações em que taxistas e até coisas ficam numa situação muito constrangedora, porque às vezes, muitas vezes, o motorista tem que descer e ajudar o idoso, ajudar a pessoa a sair, a tirar a muleta, a tirar, de repente, o andador e coisa assim. Então, se parou, multa. Se subiu a calçada, multa. E aí, como é que fica? Como é que podemos pensar nisso? Então, tem várias questões que a sociedade também tem que repensar nisso. Tem que pensar nisso, certo? Porque se diz assim, a sociedade está envelhecendo e não tem outro jeito. Mas a sociedade, mesmo envelhecida, mesmo e tal, tudo, ela continua pagando impostos, ela continua sujeita de direitos que têm que ser trabalhados. Se adaptou, temos que se adaptar de forma diferente. Uma delas em Caxias do Sul é as sinaleiras. Tem muitas sinaleiras que nem um jovem atravessa em 9 segundos. Então, 9 segundos para uma pessoa atravessar, 60 minutos, 1 minuto, 2 minutos para o carro continuar fluindo. Então, há uma lógica desumana sendo aplicada num centro próspero como Caxias do Sul. Bem pontuado. São 11h37. Eu vou pedir licença aqui ao Pablo. A gente vai atualizar o intervalo comercial, mas a gente volta aqui com o programa. Hoje nós estamos, assim, num papo mais solto sobre essas observações do dia a dia, sobre dar um sentido ao ano de 2025, porque tratando disso em última instância, falar disso, dar um sentido para o ano novo. Logo depois do intervalo, nós já voltamos. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 11h38. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 23 graus. O
aplicativo da Apopex já está disponível para o associado baixar no seu celular através da Google Play ou App Store. Pelo aplicativo, o associado pode visualizar sua carteirinha, saber sobre convênios e entrar em contato com a Apopex. Aplicativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. É simples para baixar, é fácil de usar. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco, um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 98112-9491. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir? Casas Vacariense, Gravataí e Caxias do Sul. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8, mais uma prática novidade da Orquídea. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11 horas e 41 minutos, de volta. Este é o programa Tá na Pauta, o primeiro de 2025, será, Pablo? Não, é o primeiro sim, né? Primeiro, de sim. 2025. Porque o anterior foi o último. O último de 2024. Do ano com tá o nosso certo. colega Gasparinho Isso, aqui. aqui tá de férias. Tá de Boas férias, férias. Gasparinho, boas férias. Molhando os pés. Isso aí, pé na areia, caipirinha, deixa ele curtir que é bom demais também, merecido, né? Com Quem certeza. trabalhou, Com merece, certeza. merece. Certamente está com os netos. Assim, a netinha, tem uma Netinha. netinha, a netinha, família, certamente. Pablo, sobre o que nós estamos falando, são vários os assuntos, né? Sobre esse que você deixou meio que como gancho, logo no finalzinho do programa, sobre a questão de que quem faz uma boa ação, por vezes até é multado, porque o sistema todo converge para rapidez, para fluidez, para economia, isso a gente já sabe, né? Sim, sim. Mas há que ter exceções, né? Toda regra precisa de ter exceções e um olhar. Eu estava me lembrando que nós estamos todos muito carentes de gentileza, né? E surpreende que quando a gente recebe uma gentileza, a gente fica, nossa, que raridade, que coisa incrível, né? Uma coisa incrível, uma gentileza. Embora todos nós saibamos que gentileza gera gentileza. Com este cenário que eu acabei de descrever, quero trazer algo que eu ouvi no finalzinho do ano passado sobre o que esperar do ano de 2025. Ouvindo especialistas, estudiosos em várias frentes, meio que foi uma unanimidade tê-los ouvido dizer mais ou menos o seguinte, que não dá para a gente esperar uma mudança brusca, né? Que as coisas em 2025 deverão ser com aquilo que foi sinalizado no finalzinho de 2024. Né? Aquelas movimentações sociais que foram acontecendo em 2024 indicariam o que seria de forma mais ampla, né? Como se fosse uma planta que vai sendo molhada e ela vai crescendo e ela vai crescer aquilo. Por exemplo, estou plantando moranguinho e vou colher moranguinho. Quando brotar, é moranguinho que vai ser, né? Nessa perspectiva, a gente viu muito desavença, muito conflito, muitas desavenças, muita intolerância, culminando em vários fenômenos que viraram manchetes, né? Um deles é o tal do bolo lá de Torres, né? E nessa perspectiva, a gente que
faz talvez um ato de gentileza, uma palavra mais meiga, é confundido como algo que está fora de moda, está demodé. Mas se essas pessoas desistirem, né, o que será? Então, me parece que também 2025 deverá ser um ano de continuar, mesmo com multa, mesmo na contramão, mesmo que o sistema está dizendo que não é para esse caminho que a prosperidade está indo, vai ter que ter um esforço maior de quem tem consciência para continuar gerando gentileza, continuar fazendo o que é certo, não porque você é bom, pelo simples fato de que é o certo. Com certeza. Vamos lá, Bev, todos nós temos origem agrícola, certo? Mesmo quem hoje tenha nascido e se criado na zona urbana, é uma pessoa que conviveu e que tem avós e que vieram do interior. Vamos pegar 3 categorias agrícolas: semear, cuidar, colher. Já que tu falasse de moranguinho ali. 2025 vai ter esses 3, certo? O que vamos semear em 2025? O que temos que cuidar, porque já foi semeado em outros anos, em 2025. E 2025 é um ano de colheita também. Então, nós temos algumas colheitas acontecendo ali. A própria história do bolo é uma colheita. Por quê? Triste de dizer, mas é triste, mas algo que foi semeado 20 anos atrás. Agora há pouco a gente viu notícias hoje de manhã de um problema, de um assassinato lá em São Paulo, né, em Osasco, entre colegas que há mais de 25 anos atuam praticamente juntos, que segundo a notícia, a pessoa que cometeu o ato, o delito, e tal, tudo, não tinha registro, não tinha isso, não tinha aquilo, mas poderia ter alguma desavença, olha o termo, com o colega qual foi assassinado e tal. Então, observe assim, Bev, como tu falavas antes, tudo tem que passar por processo, certo? Se há uma mudança drástica, há traumas. E nós não queremos ser uma sociedade, não queremos ter uma vida pessoal ou familiar com traumas. Então, toda mudança que queremos, toda mudança que sonhamos, toda mudança que desejamos e toda mudança que merecemos, ela tem que ser instaurada um processo, certo? E dentro de qualquer processo de mudança nas relações humanas, ela passa por diálogo, certo? Diálogo. Se não há diálogo, não há processo instaurado de mudança. Eu posso dizer assim, ontem eu estava vendo um seriado e um personagem disse para o outro assim, eu e a minha filha decidimos que em 2025 você e eu iremos nos casar. Veja bem, ela estava comunicando o namorado de que ela iria casar com ele, porque havia uma decisão entre ela e a filha dela, certo? Houve diálogo ali? Não. Com as partes envolvidas? Não. E nós temos muitas coisas assim, Bever, muitas coisas, dentro da esfera pessoal até a coletiva. Às vezes a gente decide as coisas, mas não passou pelo diálogo. Então, poderá ser uma mudança drástica, que vai levar traumas. E a gente não pode semear desse jeito a soma dos nossos dias na existência. Por quê? Porque todo trauma, toda questão que não é instaurada com todas as partes envolvidas cientes e promovendo o processo, a gente vai, daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 1 ano, de repente estaremos pagando essa conta e nos questionando, e não só nos questionando, levando um questionamento para todos que estão envolvidos. Olha a história do bolo, olha quantas pessoas hoje, pensa, hoje quantas famílias cientes, quantas pessoas cientes daquilo vai ficar meio reticente em aceitar um pedaço de bolo na casa de um parente. Certo? Sim. Então, são elementos que a gente tem que parar e pensar e refletir. A semana passada alguém disse assim para mim, e me impactou de uma forma muito grande, né? A pessoa disse assim, eu tenho que louvar e agradecer a Deus pela família que eu tenho, certo? Porque a pessoa se reconheceu dentro de uma família normal,
Não vou dizer a melhor família, mas uma família normal, sem eventos maiores ou periclitantes no sentido assim de ter drogados na família, a pessoas envolvidas com álcool ou envolvidas com questões judiciárias e tal, tudo. Mas, por outro lado, eu pensei assim, por que é necessário ter uma família desastrada para que eu perceba de que a minha família é mais tranquila? Entende? Por que é necessário? Por que hoje nós ainda tem pessoas que dizem assim, e nós sabemos essa máxima, que uma das melhores experiências de vida humana é família, certo? Mas, por outro lado, nós vimos estampando jornais e noticioso, como dizia um amigo meu lá das antigas, de que aquela família, no final do ano, foi praticamente destruída por causa de um membro da família que estava há 20 anos ressentida, 20 anos costurando uma questão, e que passou dias e horas pesquisando na internet determinado produto, como matar. Meu Deus. É algo assim, eu rezo, não sei de todo o fato ali do bolo, sabe, mas eu rezo e agradeço a Deus caso essa senhora, essa que está sendo indicada como a suposta e tal, ela não tenha filhos, certo? Porque um filho, ao saber que uma mãe fez isso, deve ser de uma dor também muito grande, sabe? Essa mulher, se ela tem amigos, como é que esses amigos hoje vão sabe? É que, na verdade, Pablo, eu concordo contigo, ponto. Não tô, nada do que tu falou, tô dizendo mas a gente há de reconhecer também que falta consciência às pessoas. Tomar consciência não é para todo mundo, né, Pablo? Nós vivemos um mundo de inconsistências e de inconsciência também. Por exemplo, neste caso específico, muitas vezes a pessoa, ao longo de 2 décadas, ela vai alimentando uma mágoazinha, né? Uma coisinha. Às vezes começou... Não quero dizer que neste caso foi assim. Estou dizendo que a gente vê por aí. A gente vive por aí. Experiências de... Hoje o Pablo me olhou com a cara feia. Amanhã eu vejo ele com a cara feia de novo. Logo entendo que é para mim. E assim sucessivamente, sem nunca ter nem perguntado para o Pablo. E vou desenvolvendo uma raiva do Pablo ao longo de uma existência e não vou falando e vou levando. A gente vê isso, a gente faz isso, Pablo. Nós todos fazemos coisinhas desse gênero e vamos levando. No caso específico, estou usando como exemplo esse case, muito possivelmente isso foi alimentado. Ninguém faz uma coisa 20 anos depois e não alimentou. Foi alimentando. E isso se tornou algo incontrolável, gente, alguém para matar outra pessoa, ter a coragem de envenenar outra pessoa, ou ela tem um distúrbio neurológico, até uma patologia de saúde mental fortemente, algo que deveria, inclusive, estar fora da sociedade, né? Deveria estar fora da sociedade, ou ela chegou num limite, né? Ou ela, no terceiro ponto, acredita que não vai ser punida. São 3 possibilidades. Não existe tem que estar nesse campo de 3 possibilidades. Então, as pessoas, elas vão nós vamos alimentando esses pensamentos, vamos alimentando, e um dia isso passa a virar normal. E quem conviveu conosco, Pablo, eu estou dizendo por experiência própria, a gente fala, tu começa a falar para o teu amigo, o Pablo é isso. Outro dia, o Pablo é aquilo. Quando eu vejo, Pablo, eu tô com raiva do Pablo, meu amigo também tá com raiva do Pablo. Uma coletividade em volta toda. Exatamente. Então, a gente vai criando e espalhando uma percepção que, por vezes, pode, inclusive, nem ser real. Nem ser real. Quando você fala que o sofrimento, eu também acho que terrível. Um filho, o marido, pensa no marido dessa pessoa, né, que foi contra os pais dele. Mas isso serve para quem tem consciência. Eu não sei se pessoas que estão nessa condição, elas têm consciência. Então, por que eu estou trazendo isso? Não é para julgar ninguém, mas é para dizer da responsabilidade que tem pessoas que têm consciência. Quem tem consciência tem que assumir uma tripla responsabilidade por aqueles que não têm. Infelizmente, porque senão todos vão pagar a conta juntos. Esse processo de consciência é um
digamos assim, um item, um elemento a ser muito refletido hoje em dia, Beverly. Eu vejo assim, de que hoje aqueles sistemas de coerção, ser preso, ser tolhido da liberdade disso e tal, tudo, a gente está numa fragilidade muito grande. Por quê? Porque existem pessoas, e muitas têm se somado aí, têm se encontrado nas redes sociais, de que, de repente, algo que poderia ser um elemento de coerção, né? A questão moral, a questão ética, não fazer, de repente vira um elemento de entretenimento. Vira uma outra coisa. Mas voltando àquilo que tu estava falando, né? A gente tem que cuidar muito os fantasmas que habitam dentro da gente e como a gente alimenta eles, e muitas vezes a gente alimenta eles e transforma em monstros. Certo? E a gente abraça isso como uma causa da existência, sabe? E perde a sensibilidade, perde a consciência, perde a noção da realidade, e assim por diante. Porque hoje é tão fácil, Beverly, é tão fácil você entrar numa rede social, assistir vídeos dentro de uma coisa que vai te colocar de doente a extremamente doente, certo? Porque às vezes tu busca nas redes sociais uma ideia, e aquela ideia te leva a uma patologia, certo? E você se alimenta daquilo de tal forma que todos os outros estão errados, só você está certo, certo? E isso por isso que tem alguns autores que chamam de que as redes sociais, né, é a caixa de Pandora, sabe? E daria para colocar outros elementos ali, trazer da literatura humana, né, alguns elementos para entender os dias que nós estamos vivendo. E essa questão de a consciência. Então, hoje, Beverly, quem é que garante quais são as estruturas hoje que poderiam garantir a um ser, a uma pessoa, uma consciência saudável, uma consciência que possibilitasse o bem a si, mas que preservasse o bem também do outro. E o outro aí, todos os seres. O que seria? Então, a sociedade hoje, o mundo hoje, o ser humano hoje, tem que se perguntar constantemente. Por quê? Porque houve um tempo, e não faz muito tempo, que nós tínhamos quase uma certeza social. Não, é a família. É a família num berço religioso. É uma família que todos estão voltados a educar os filhos. É a família que, ao educar os filhos, exige, cobra e está em cima que o filho, de fato, cresça no exercício de valores, de virtudes, que frequente bons lugares, que procure bons amigos, que estejam, de fato, estudando, porque estudar, que de fato seja, digamos assim, uma pessoa com hombridade, uma pessoa de valores no universo profissional, no universo, lá no trabalho, seja onde for e tal, tudo. Mas hoje, nós não estamos tão certos quanto a isso, certo? Por quê? Porque cada vez mais se ouve pessoas dizendo assim, a religião está em crise, a família está em crise, o clube, que clube? Cadê os clubes? Certo? Que eram elementos agregadores. O universo da política, do sindicato, tudo está em crise, tudo está a ser reestruturado, tudo está a encontrar a sua missão nesse mundo. Certo? Mas o humano não tem tempo para ficar esperando essa reestruturação. E aí a pergunta que fica, é necessário o ser humano, digamos assim, se jogar para o fundo do poço, ir além do fundo do poço? Tem já alguns teóricos dizendo assim, mas então a Terceira Guerra Mundial é necessária nesse contexto, por quê? Porque daí depois da Terceira Guerra Mundial a gente se reestrutura, porque a gente precisa de um trauma muito grande. É necessário? Em 2025... Já entramos no novo milênio, já está em curso o novo milênio. É necessário nós termos uma bomba atômica? É necessário aniquilar um povo para que você se dê por conta? É necessário matar quantas pessoas? É necessário exterminar quantos animais?
É necessário decretar que tal país, tal continente, não pode mais viver nenhum ser humano por 200 anos, por 300 anos, porque alguém, alguma organização lançou bombas atômicas ou qualquer outra desgraça que eventualmente num laboratório em qualquer lugar esteja sendo financiado por um maluco, certo? É necessário isso? A que ponto nós estamos chegando de que as pessoas preferem que isso aconteça do que vamos dar as mãos, vamos procurar formas de superar isso, certo? Hoje, Beverly, dependendo do que você comenta, do que você publica nas redes sociais, na mesma hora já vem, é contra a nossa política, certo? É contra a nossa política. Aí tu vê assim, aquilo que te leva a uma consciência do coletivo é contra a política. Aquilo que de fato leva você a ir contra o coletivo, a política fecha os olhos, a política daquela rede social, daquela organização, daquele site, daquele aplicativo. Alguma coisa está errada aí, certo? No momento que você comenta, publica um texto reflexivo, questionando sobre a questão de valores e virtudes, mas dali um pouquinho você, na tua timeline, você recebe uma agressão, um filho colocando o neto numa situação constrangedora, e tem mais curtida, Beverly, tem mais visualização do que um pensamento, uma reflexão, uma síntese de um livro, um pensamento de um filósofo, de algo que venha a promover uma percepção maior do humano. Então, eu, como humanista, me coloco como humanista, que trabalhei por muito tempo com formação humana e que trabalho no universo religioso, eu digo assim, há sinais de muita patologias sociais sendo promovidas, certo? Como entretenimento. A loucura do outro vem preencher lacunas da minha falta de sensibilidade, da minha falta de noção de realidade. E o que eu estava falando antes, de consciência, e de uma consciência mais humana. Meio-dia. Deixa eu só, antes de terminar, mencionar aqui a Cleusa Lolato da live, dizendo, imagine vocês com essa idade sobre a questão biológica, do sono, acordar, etc., imagine eu com 85 anos hoje em dia. Querida. O Everton Santos e o Rogério Camargo de Carvalho também com a gente. Os queridos estão sempre conosco. Estão sempre, né? O Caio participou aqui também. A Leinha diz, sábias palavras, concordo contigo, Pablo. A Lili, direto de Paraí. A Maria Salete conosco também. A Jussara Viale. A Ana Célia. E também aqui a Beatriz Tessari Vivan, todas acompanhando e curtindo aqui o programa. Pablo, obrigada, viu? E eu que agradeço. Até a semana que vem. Até semana que vem estaremos aqui. Gente, esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, mas também já estou